No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre 10 microfones que têm excelente custo-benefício e hoje todos eles custam menos de R$ 500. São microfones muito bons, eu fiz uma seleção aqui entre dinâmicos e condensadores. Dessa lista, somente 2 eu ainda não testei aqui no canal, mas vou testá-los em breve. Mas eu assisti várias reviews deles, até busquei algumas informações para poder te passar tudinho aqui. Embora alguns não tenham, assim, muitas informações no site, ou até no site oficial, até no próprio site de vendas, mas eu vou te passar aqui porque a grande maioria deles eu usei e uso aqui. Então vamos lá. Top 10. Primeiro aqui, ó, número 10 é o Meono PD200X. Esse microfone é um dos que eu ainda não testei, mas é um microfone muito bom. Ele é USB-C e ele também tem XLR, então isso já é uma grande vantagem nele. Ele tem LED, ele tem um RGB, você está vendo aqui na foto. Ele tem um knob de múltipla função, então ele tem esse botão que você aperta e aí você controla o ganho do microfone, aí você aperta de novo lá segurando, né? E aí você controla o volume que você recebe do computador, por exemplo. A grande vantagem desse microfone, e ele está num valor muito bom, a grande vantagem dele, na minha opinião, assim, a maior de todas, é a questão dele ter uma entrada XLR e uma entrada USB-C e ele ser dinâmico. Então, isso para mim é muito bom. Então, ele pega muito assim, o melhor dos dois mundos dos microfones da Fifine, que também está nessa lista aqui, o K658 e o K688. Então, assim, e em questão de qualidade final que ele entrega, é muito assim, eu diria que é igual praticamente, tá? Não tem muita diferença, não. O grande diferencial dele aqui, na minha opinião, ele poderia estar mais lá na frente da lista. Sim, todos esses 10 aqui são bons, mas ele poderia estar bem mais lá na frente na lista. Depois eu estava até pensando nisso, simplesmente por causa do programa da Meiono. Então, o Meiono Link. E ele é compatível com PC, Mac, PS4 e PS5. Então, eu poderia até colocar esse microfone um pouquinho mais acima na lista, tá? Eu só coloquei ele abaixo assim porque eu não testei ainda, então não posso falar dele com muita propriedade. Mas eu já testei o programa da Meiono, o Meiono Link. Eu gostei, ele é bem prático, bem eficiente. E assim, para um microfone nesse valor e ter esse programa é exatamente o que os microfones da Fifine faltam. Então, os microfones da Fifine faltam um programa como o Meiono Link, por exemplo. Mas ele é como eu falei, um microfone muito bom e eu recomendo assim muito. E com certeza eu vou estar testando ele aqui no canal em breve. Vamos lá. Número 9. Número 9 é o Fifine K688. Ele tem uma das grandes vantagens dele com relação ao que eu acabei de mostrar aqui, é que, por exemplo, o shock mount dele aqui é de plástico, que você vê, e o dele aqui é de metal. Então você tem uma vantagem dele aqui, um capacitivo de mute, tá? O dele também é botão aqui em cima. E ele tem os botões, os knobs dele são aqui atrás, e aí são independentes também, você consegue controlar o ganho do microfone e também o volume que vem do Windows. Assim, o K688 e o da Meiono, o PD200X, na minha opinião, se eu tivesse que escolher entre um deles, é porque o da Fifine, ele tá bem mais barato do que o da Meiono. Então, até um outro motivo também dele estar acima na lista. Porque hoje, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, então talvez você possa pegar alguma promoção, mas hoje o da Fifine, ele tá bem mais barato, acho que chega a ser R$ 100 mais barato do que o microfone da Meiono. Acabei até revelando qual era o número 8 ali. Mas o da Meiono, tá legal? Então, até por isso que eu botei ele no número 9 aqui também. Ele tem entrada aí XLR e USB-C. Ele é dinâmico, também cardioide, mesma coisa do outro. Ele tem um mute capacitivo, já falei, o shock mount dele. Esse é um dos que eu testei. A espuma dele é uma porcaria. Então eu recomendo comprar uma outra espuma, colocar alguma coisa ali por dentro ali. E aí tem os knobs de ganho e volume, como eu falei.
O shock mount dele é de metal e é preso no corpo. Então você não consegue nem tirar e tal, você tem que desaparafusar ele. A única coisa que eu não gosto desse microfone é assim, a espuma, tá? Eu não gosto da espuma. Ele não tem um programa também, né? Mas eu odeio a espuma desse microfone. É horrível. Horrível mesmo. Uma das piores que eu já testei até hoje, tá? O número 8. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Da Meiono, ele tem uma espuma melhor. Mas também ele é mais caro. Então aí você vê, tá? O corpo dele é de metal, mas o shock mount dele é de plástico. Não faz tanta diferença, na minha opinião. Mas assim, para quem tá com um orçamento um pouco apertado, é, pega esse aqui, entendeu? Que vai se dar, assim, vai te atender também. Agora, se você tá com um orçamento assim um pouco mais apertado, mas você já tem uma interface de áudio, por exemplo, aí vale a pena pegar o da Fifine K669D. Ele é um microfone somente XLR, mas ele é dinâmico. Tem uma excelente, esse é um dos outros que eu ainda não testei e vai chegar aí já para mim no mês que vem, então vou testar ele, provavelmente ele vai ficar direto aqui comigo. E ele tem uma excelente rejeição de ruído, tá? De barulho externo e tal. E o corpo dele é todo de metal, ele na base dele ele já tem entrada de 3 oitavos e 5 oitavos, e ele tem um SPL aí de 120 dB. Ele é um microfone, infelizmente ele não vem com a espuma, mas ele tem uma rejeição de plosivos muito boa. Mas assim, o microfone, se você já tem uma interface de áudio, ele é um dos microfones mais baratos dessa lista aqui. Se você já tem uma interface de áudio, se você não tem, acaba não valendo muito a pena, a não ser que você compre aquela da Taeyang, que é R$ 150, aí você conecta ele aqui. Mas eu não recomendo muito essa da Taeyang para microfones dinâmicos, assim, eu não acho ela muito boa, não. Tá? Você teria que pegar uma interface assim boa. E esse microfone ele vai te entregar um resultado assim excelente, você com uma interface de nível mediano para cima, tá? É um microfone muito barato, tá bem barato hoje em dia, tá menos de R$ 300 esse microfone, e ele tem uma construção bem robusta e ele entrega um resultado muito bom mesmo. Por isso que eu vou pegar ele e vai ser um dos meus microfones. Se eu gostar, provavelmente eu vou gostar. Vai ser um dos microfones que eu vou ficar com ele aqui direto e devo usar até para poder dar as minhas aulas, fazer os meus vídeos e por aí vai, tá? Você vai ver um review dele em breve aqui. Vamos lá? Próximo, número 7. 7 é o da Fifine K658. Esse microfone da Fifine, ele tá nessa, assim, na posição 7 porque ele é um dos, assim, microfones que, na minha opinião, tem uma das melhores construções, assim, é um microfone mais pesado, e infelizmente ele só é USB-C. Ele é compatível aí com celulares, não sei se ele é compatível com o PlayStation, agora eu também não lembro. Mas ele é um microfone dinâmico e ele tem assim, o resultado que ele entrega, ele é um dos mais flats assim comparado com o K688 e até o próprio PD lá 200. E assim, eu acho que ele passa uma ideia assim, uma confiança melhor do que por exemplo, o K688 e até mais do que o AM8, tá? Sim, mas foi o que eu te falei, qualquer um dessa lista aqui vai te atender. A diferença é muito pouca, se existe alguma. E aí você tem, sim, você vai escolher mais por causa do seu orçamento e também pelo que ele tem, assim, o design. Às vezes você quer um podcast, por exemplo, e aí o que acontece com um podcast? Um podcast, você pode pegar o da Meiono PD200, por quê? Porque você pode desligar todas essas luzes aí e ele fica bem mais enxuto, tá? Mas foi o que eu te falei, ele é um pouco mais caro. Assim, o valor do Fifine K658 varia toda hora. E é um microfone que relativamente eu gosto dele. Eu gosto dele. Por isso que ele tá no número 7, então mais assim uma questão pessoal. Eu tenho uma coisa com esse microfone aí. O shock mount dele ali é de plástico, ele tem um RGB que não dá para você controlar somente nele ali, não dá para você controlar com nenhum programa, diferente do da Meiono, que você consegue controlar
num programa, você consegue desligar, fazer tudo lá no programa. Esse knob dele, muita gente não gosta, esse botão em cima ali, gigantesco, muita gente não gosta, mas eu acho que é um botão assim bem robusto e assim confiável. Eu acho que você não vai ter problema tão cedo com esse botão aí, por exemplo. Tá? A espuma dele é mediana. Mediana não é ruim, mas também não é muito boa não. Tá? Então você tem ele dinâmico, como eu falei, tem um botão de mute capacitivo, tem um shock mount, que é interessante, que na minha opinião é um dos melhores shock mounts, tá? Ele tem RGB e o corpo dele é de metal. A construção dele é muito boa. Eu gosto muito do Fifine K658. Eu acho que o Fifine, assim, a Meono, ela acabou pegando esse microfone aqui, ó, vamos pegar esse K658 e vamos pegar o K688 e vamos pegar o que eles têm de melhor e vamos fazer um, pum, entendeu? E eles acabaram fazendo um que tem o melhor dos dois mundos, mas também aumentou o valor. Então, por isso, volto a dizer, por isso que o da Meiono está lá no final da lista. Não é por questão de qualidade, sim por questão de valor, mas ele entrega muito mais do que o K658 e o K688, tá? Simplesmente até por causa do programa. E aí, entendeu? Eu gosto do Fifine K658 e eu tô doido para testar aí o da Meiono para ver se a qualidade dele é realmente boa, porque eu estou procurando um microfone que seja USB e XLR, assim, bom, que possa ficar com uma construção boa, que possa ficar aqui e eu possa usar direto. Esse microfone aqui, por exemplo, é excelente, mas ele é só USB. Eu queria, se ele fosse XLR também, seria um dos melhores microfones aí do mercado, sem dúvida alguma. Mas a gente não está aqui para falar desse, porque esse aqui está bem mais caro. Vamos subir aqui, vamos lá. Número 6, o Meiono DM30. Ele é um microfone USB-C, é um microfone pequeno, então assim, ele é muito bom, ele é muito bom na minha opinião, tá? Ele é condensador cardioide, ele é compatível com o Meiono Link, então esse já é um diferencial dele. O valor dele é bem baixo, então por isso que ele está aqui em cima da lista, o valor dele é bem baixinho mesmo. Eu não gosto muito do material dele, assim, é um material mais simplesinho, mas também pelo valor, né, assim, então você pode achar esse microfone bem, assim, com valor bem baixo, e o cabo dele é excelente, sim, você comparar com qualquer um desses aqui da lista, o cabo dele é o melhor de todos, a construção, a robustez do cabo é muito boa, ainda vem com um adaptadorzinho de USB-C para USB-A. Ele tem ali o RGB, como eu falei, knob de múltiplas funções também. Você segura e você consegue controlar o volume o ganho do microfone, ou então o volume que vem do computador. E aí você tem várias cores ali. Então esse é um outro grande barato dele também, porque você pode ter, acho que ele tem branco e rosa. Então você pode ajustar ele de acordo com o seu setup também. O da Meiono, o outro, o PD 200, ele também tem na versão branca. Eu não sei se eu confiaria muito nessas versões brancas, assim, porque ela pode acabar amarelando mais tarde, tá? Só comprando e ficando com ele para ver e tal. Mas se amarelar vai ficar muito feio. Então, assim, uma coisa. Esse aqui eu sei que não vai. Tá? Mas, sim, eu não sei esse da Meiono, só comprando para ver. Mas o branco também é bem bonito. E o branco desse aqui também é bem bonito, tá? É um microfone que está nessa lista, tá no top 6 aqui, por causa do Meiono Link, por causa do cabo, esse cabo é muito bom, e também por causa do valor dele. E é um microfone condensador que vai te ajudar muito aí. Vamos lá, outro 5. Aqui está o Fifine A9. É um microfone condensador USB-C. Também, aí ele tem vários padrões polares, então ele tem aí cardioide, omnidirecional, tem o estéreo e tem o bidirecional. Então são 4 padrões polares, então o RGB dele também é bem bonito, ele já vem com pop filter e vem com o shock mount, tá? Ele tem um mute capacitivo ali também. Esses botões ali de troca de padrão polar também é capacitivo. E assim, um botão de mute dele é em cima. É um microfone muito bom. Muito bom. Que ele entrega, assim, para quem quer fazer
ASMR, essas coisinhas, ficar falando, não sei o que. Então ele é um microfone assim muito bom, muito, na minha opinião, melhor do que o Blue Yeti. O Blue Yeti talvez ele seja um pouquinho melhor, o Blue Yeti X, tá? O X. Talvez ele seja um pouquinho melhor por causa do programa, o Logitech Hub. Mas o Logitech Hub tem umas horas que ele crasha direto. Tem hora que ele faz com que se você não souber configurar direitinho, tem que saber. Cara, tem que ter uma paciência. Porque é muito chato configurar ele, porque senão ele acaba estragando o som todo mesmo. Estraga muito mesmo. E esse aqui, ele não vem com pop filter. Esse aqui vem com pop filter. E a qualidade que ele entrega é muito boa por ser até um microfone condensador. Hoje, eu acho que na loja AliExpress você vai encontrar o Fifine A8 Plus. Praticamente a mesma coisa, tá? Praticamente a mesma coisa. Tem algumas leves diferenças assim, mas questão de entrega de áudio final é praticamente a mesma coisa. Você vai ter aí qualidade tão boa quanto, tá? Mas se você conseguir encontrar o A9, pega o A9 ao invés do A8 Plus. Vamos lá. 4. O Pro Fengdong. Esse é um outro microfone que eu tenho aqui. Ele é condensador XLR. Então, vale a pena somente se você tiver... Eita, motinha barulho. Só vale a pena aí se você tiver uma interface de áudio mediana para boa, tá? E você está buscando um microfone condensador. Lembrando que microfone condensador, ele é mais sensível, então ele acaba captando mais ruído. Agora, mais barulho, por exemplo, da moto, vizinho falando, dependendo da situação e tal. Então, mas assim, esse microfone é muito bom. Ele é um condensador com uma cápsula dele lá de 32 milímetros. Então, é uma bem grande. Ele tem um padrão cardioide, ele vem com uma espuma e vem com um shock mount de metal, bem bonito. A espuma dele deixa o som dele um pouquinho mais abafado. Eu particularmente não sou tão fã, mas ele seria perfeito se ele viesse com um pop filter. Ele seria assim perfeito. Mas é um microfone que entrega resultado profissional e você sabendo configurar, fazer tudo certinho, ele vai te agradar e muito se você busca um microfone condensador. Se você não tem um ambiente tratado e tal, o quarto fica tendo eco, sabe, reverberando o áudio, tu, quicando ali, quicando aqui e ali, é melhor você pegar um dinâmico, tá? Mas se você busca um condensador, eu recomendo esse aqui, porque o valor dele tá muito bom se você já tem uma interface. Tá legal? 3 é o Fifine AM8. Por que esse da Fifine? Olha, XLR USB-C, ele é dinâmico, ele tem um excelente isolamento de ruído, tá? Ele é RGB, para você que gosta de uma luzinha aqui e ali. Eu não gosto do corpo dele que é de plástico, então ele tem uma aparência assim, ele é frágil, tá? Tem uma aparência assim de frágil. É um microfone que se você deixar cair, talvez você não sabe o que acontece, tá? Pode quebrar aí aquela parte da luz ali, do LED, ou até o próprio corpo. Essa parte que dá aperto, esses parafusos são muito ruins mesmo, mas a espuma dele é excelente. Os knobs dele também são muito bons e o botão de mute atrás é bem legal. E o monitoramento dele é muito bom. É um microfone que, assim, bem versátil. Eu gosto muito dele, ele é muito versátil. E, assim, tem gente que gosta pela leveza dele, por ele ter um corpo de plástico, então para carregar para um lado, para o outro. Mas aí você tem um corpo de plástico, você bater pode até quebrar. Então, é, um lado bom e um lado ruim. Mas, assim, é um microfone que ele tem a entrega dele, o áudio dele fica bem mais grave, mas você consegue dar uma equalizada e minimizar um pouquinho isso aí. Mas é um microfone bem versátil e que vira e mexe ele está em promoção. Ele está aqui no alto por causa de... Vamos dizer, por quê? Porque a espuma dele é excelente. É um microfone que tem a melhor espuma. Todos eles aqui, a melhor espuma é dele, tá? Ele normalmente tem um valor
bem baixo. Normalmente, da Fifine, por exemplo, ele é um dos mais baratos. Se você for comparar com o K688 e o K658. Normalmente, quando você vai ver, né, é claro que varia, promoções, sei que, mas normalmente quando eu vejo, ele é um dos mais baratos. E ele vai te entregar um resultado muito legal. E eu acho que ele fica bonitinho, assim, esse quadradinho, assim, entendeu? Ele é diferente de todos eles. Todos eles têm esse formato arredondado e tal. Então ele é o único mais quadradinho. E ele fica bem. Eu achava que ele não ia ficar bonito, assim. Mas quando eu comprei, eu botava ele aqui, ele fica, assim, bem bonito. E é um dos microfones hoje da Fifine mais requisitados, assim, mais populares. É um microfone realmente bom, bom. Mas se você comprar o da Meono, o PD200X, você vai estar muito bem servido, vai estar muito bem servida. Se pegar o K688, você vai estar bem, só troca a espuma. Se você pegar o da Fifine K658, vai estar bem também. Então, qualquer um dessa lista aqui, você vai estar bem. Só tem que pensar no seguinte: seu orçamento e o design, tá? E assim, para que você quer esse microfone? Que aí, dependendo, você vai escolher se vai ser dinâmico ou condensador, e se você vai transportar direto, então você precisa de um microfone leve, porque o seu braço articulado não é tão bom, ou você vai tacar dentro da mochila e vai transportar, então tem que ser um microfone que aguente o tranco, vamos dizer assim, tá? Aí você escolhe, tá? Ele tem uma entrada, ele tem a entrada dele ali do parafuso é 3 oitavos e 5 oitavos, então você não precisa de um adaptador. Aí você tem os botões independentes, como eu falei, de ganho de microfone, de volume geral do Windows. E ele é compatível com celular também. Todos esses microfones aqui que são USB-C, você pode conectar diretamente no teu celular via um cabo USB-C ou usando o seu adaptador aí, de USB-A para USB-C. Funciona tranquilamente, tá? Vamos lá. Número 2. Número 2 é o Elgato Wave 1. O que acontece com o Elgato Wave 1? Ele é um microfone USB-C, ele é um microfone condensador, a cápsula dele é muito boa, tá? Ele é compatível com o WaveLink, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui, um SPL de 140 dB, então é muito bom isso com o programa da WaveLink, e ele tem um pop filter interno. O corpo dele é todo de plástico, então assim, uma desvantagem gigantesca nesse microfone, mas olha só, eu cheguei a ver esse microfone por menos de R$ 300. Então, assim, vale muito a pena, principalmente por causa do WaveLink. O WaveLink é um programa fenomenal, agora com você podendo colocar os plugins VST. Cara, assim, os filtros, assim, eu adoro, cara, eu adoro. Sem contar que você pode colocar vários canais, vamos dizer assim, várias faixas. Eles chamam de canais mesmo no próprio programa. E aí você pode colocar independente, você controla eles de forma independente. Então, se você quiser, por exemplo, estar no Discord, e aí você pode conversar com o pessoal do Discord e o pessoal tá no seu streaming não vai ouvir a galera do Discord, somente você. E aí você pode controlar isso. Se você quiser que eles ouçam, você pode controlar ali uma música. Se você quiser colocar uma música e só você ouvir essa música e o pessoal do streaming não ouvir. Se você quiser mutar só o jogo e ficar falando com a galera, você tem toda essa facilidade aí dentro do WaveLink. E a Elgato é uma empresa assim muito confiável e ela está sempre atualizando o WaveLink. Então, com certeza, no futuro você vai ter aí melhoras nesse programa. Então vale muito a pena pegar, não vale a pena pegar o Wave 3, vale a pena pegar o Wave 1, porque como eu te falei, eu cheguei a ver ele recentemente por menos de R$ 300. Então por isso que ele está aqui no topo dessa lista. Por quê? Por causa do WaveLink e por causa do valor que está, e da Elgato, né? Porque é da Elgato. E por causa do valor que está muito baixo. Eu, sinceramente, assim, ele poderia estar no meu, assim, top ali, tá? Top ali. Mas quem tá no topo é o VEG, ou F-Duce SL40, o microfone da VEG. Por que ele tá no topo? Olha só. Ele é um microfone com uma construção muito boa, corpo todo de metal. Ele, infelizmente, ele não tem um adaptador 5 oitavos, 3 oitavos. Acho que ele vem com adaptador. Não vem com adaptador. Mas ele vem com os cabos. Ele é XLR USB.
Ele tem uma construção muito boa, a espuma dele é boa, tá? Ele tem essa aparência assim meio podcast. Os botões dele são bem confiáveis, então você tem um botão também de dupla função, você segura e você, mesma coisa dos outros, você controla o ganho do microfone ou o volume que vem do Windows. Ele é compatível com o celular também, via USB-C, e você pode ligar ele numa interface por causa do XLR, mas assim, ele entrega um resultado muito bom, principalmente pelo valor dele. Ele é um dos microfones mais baratos aqui. Assim, eu cheguei a pagar R$ 200, na verdade R$ 198 nesse microfone. Então, por isso que ele está no topo aqui, já que a gente está falando até de orçamento. Seria um microfone que hoje eu escolheria, por exemplo, se eu tivesse, como a gente está falando aqui de R$ 500, se eu tivesse R$ 500 e eu tivesse precisando de um microfone, esse seria o microfone que eu iria escolher? Não. Peraí, vamos pensar aqui direito. Vamos dizer, eu quero montar um podcast e eu preciso de vários microfones. Eu escolheria esse? Sim. Porque, por exemplo, eu colocaria mais R$ 100, eu compraria 3 dele por R$ 600. Entendeu? Então, se eu preciso de mais de um, sim. Eu tô com orçamento baixo e eu preciso de mais de um, sim. Certamente seria esse microfone aqui. Ou esse aqui, se eu já tenho a interface com as entradas, tá? O Fifine K669D seria esse aqui. Assim, eu já tenho a interface. Então, se eu quisesse montar um podcast hoje, eu com 2 microfones ou talvez 3, esse aqui seria o microfone que eu compraria. Esse aqui, tá? Sem dúvida nenhuma. Mas se eu não tenho, eu tô com orçamento baixo e por aí vai, então seria esse aqui, se eu precisasse comprar 2 ou 3 ou 4 microfones, tá? Ele entrega, assim, a entrega dele é muito boa, depois ele faz o som ficar um pouquinho mais grave, mas você consegue fazer alguns ajustes e assim, o que ele entrega vai te satisfazer. Agora, você tem outros aqui com mais qualidade, tá? Então, por exemplo, questão de entrega aqui para podcast, por exemplo. Para podcast, esse aqui seria, se você não tem uma interface e você quer, por exemplo, eu investiria numa interface e compraria vários desse aqui. Mas você pode pegar esse da Meono, vai ficar muito bom num podcast, tá? Bom, esse aqui seria o que eu compraria hoje, tá? O da Meono. Então, com certeza eu compraria esse aqui. Eu tô com um pouquinho mais de dinheiro e assim, R$ 500 e eu preciso só de um. Então eu compraria esse, tá? Seria um bom investimento. Mas foi o que eu te falei, é muito da sua necessidade, tá? Foi o que eu falei, cada um desses aqui tem uma função específica. Se eu precisasse de um condensador, por exemplo, e dependendo do que eu fosse fazer, se eu precisasse de um condensador para fazer ASMR, seria o A9, por exemplo. Até para fazer voiceover também seria o A9. Se eu quisesse algo mais assim profissional e eu tenho uma interface de áudio, então sem dúvida nenhuma seria o ProA Fengdong. Tá? Já tem uma interface e tal, e eu queria algo mais profissional, então sem dúvida nenhuma seria esse aqui. Então, aí você vê, é uma pegada mais gamer, e eu tô com um orçamento muito baixo mesmo, vamos dizer assim, eu tenho, sei lá, R$ 200 para gastar, então, ó, é esse aqui. Entendeu? Então você vê que varia muito e depende principalmente do seu orçamento e do seu objetivo com o microfone, tá legal? Mas vale a pena aí dar uma pesquisada, mas todos eles vão te atender perfeitamente. Tá? Todos eles têm uma entrega assim, de qualidade muito, muito boa. Tá legal? É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha te ajudado. Eu não sou profissional na área de áudio, mas eu gosto muito de tecnologia e eu testei, como eu te falei, a maioria desses microfones aqui, somente 2 eu não testei. E o que eu falo para você aqui é tudo baseado em minha experiência com esses equipamentos, tá legal? E eu quero sempre te ajudar a tomar uma melhor decisão. Eu sempre lembro quando eu cheguei a comprar equipamento que não me servia ou tinha uma qualidade ruim e depois de um tempo ele parava de funcionar ou quebrava facilmente. Então eu não quero que isso aconteça com você. Por isso que eu passo todas essas informações para que você faça uma compra consciente. Então,
Se você acha que esse vídeo te ajudou e que vale a pena dar um joinha, ó, clica lá no para ajudar a gente aí. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não o fez. Eu gostaria de saber também a sua opinião se você usa alguns desses microfones aqui. Pode deixar aqui embaixo nos comentários que a gente vai conversar. É isso. Um abraço. Fui.